Olá, pessoal, tudo bem? Vamos resolver um exercício da lista 7 sobre o dimensionamento de centrífugas. O exercício diz o seguinte: foi conduzido em um laboratório um ensaio de separação de leveduras de uma suspensão aquosa em uma centrífuga tubular, com as seguintes dimensões: R0 1 centímetro, R 2,5 centímetros, L 20 centímetros e N 18.000 RPM. E a vazão da suspensão permite obter um clarificado satisfatório de 30 litros por hora. De posse dessas informações, determine a capacidade de uma centrífuga industrial que opera com a mesma suspensão a 12.000 RPM. Suas dimensões são R0 igual a 5 centímetros, R igual a 7,5 centímetros e L igual a 50 centímetros. Então, o exercício ele nos dá dados obtidos em laboratório e deseja obter a vazão, ou seja, a capacidade de uma centrífuga industrial, sabendo as dimensões da centrífuga industrial. Então, vamos para a resolução. Primeiramente, nós temos que retirar os dados que o exercício nos dá. Então, aqui foram retirados os dados do laboratório, representado nessa coluna de cor rosa, e foram retirados os dados fornecidos para o processo industrial aqui nessas colunas de cor azul. Aqui eu já passei todos os dados para a unidade do SI em metros, né? Aqui o N, que é o número de rotações, já passei para segundos também. O que nós vamos fazer aqui? Primeiramente, vamos interpretar esses dados. Quando a gente fala do R0 e do R, então ele está nos referindo lá aquelas distâncias dentro da centrífuga. O R0 é aquela distância em relação ao centro da centrífuga até a camada de fluido que vai se formar na centrífuga. E o R é aquela distância que a partícula vai percorrer no fluido até chegar na parede. É isso que quer nos dizer esses dados. Então, o que nós vamos fazer para relacionar os dados de laboratório com os dados industrial para obter a capacidade industrial de centrifugação? Nós vamos utilizar a equação 114, que relaciona justamente vazão com fator de forma laboratorial e a vazão com fator de forma industrial. Lembrando que a capacidade é justamente essa vazão. Então, o que é esse fator de forma? Esse fator de forma é aquele segundo termo da equação 112. Então, nós conseguimos calcular tanto o fator de forma do processo industrial como do processo laboratorial. Aí nós vamos substituir aqui o valor do fator de forma do laboratório, a vazão do laboratório, o fator de forma da indústria e vamos obter aqui a vazão do processo industrial. Então, aqui foi calculado o fator de forma do laboratório, que foram utilizados dados de R0 do laboratório, R, L, N, lembrando que o N está em RPS, e a aceleração da gravidade. Foi feito o mesmo procedimento para calcular o fator de forma do processo industrial, só que agora nós vamos utilizar todos os dados do processo industrial, lembrando que aqui o N está em rotação por segundo e o exercício nos dá em rotação por minuto, então também foi feita a conversão. Esse fator de forma, quando a gente analisa as unidades dele, vemos que ele vai sair, no caso das unidades que eu trabalhei aqui, ele saiu em metro quadrado. Então, quando a gente substitui isso aqui na equação, o que acontece? Aqui na equação do que relaciona o processo industrial e laboratorial, eu utilizei a vazão em litros por hora mesmo. Por quê? Porque os dois fatores de forma aqui, eles estão na mesma unidade, então eles vão se anular e vai sobrar somente a unidade de vazão e que vai nos dar a vazão da indústria em litro por hora. Então, aqui, o que foi feito? Foi feito, então, aqui a razão entre a vazão do laboratório e o fator de forma do laboratório e foi multiplicado aqui pelo fator de forma da indústria. Dessa forma, nós obtemos que a capacidade industrial de centrifugação será de 448 litros por hora. Lembrando que, olha só o aumento de escala. Na indústria, nós tínhamos aqui uma produção de 30 litros por hora
E na indústria nós vamos ter essa produção aqui de 448 litros por hora. Então, pessoal, a resolução do exercício é simples, é basicamente isso mesmo. Espero que tenha ficado claro, mas qualquer dúvida estou à disposição. Tchau, tchau e até mais.